da importância do autoconhecimento, é muito importante a gente entender como que nós somos, o porquê nós fazemos determinadas ações, por que nós temos determinados hábitos e como que nós vamos trabalhar isso com o próximo, com um amigo, com a família, com colegas de trabalho, qualquer outra pessoa que não seja você. Então é preciso entender a importância do autoconhecimento. Já parou para prestar atenção que tem algumas coisas que te incomodam? Às vezes o jeito que a pessoa fala, às vezes o jeito que ela age, alguma palavra que você escutou. E você sabia que isso pode ter um reflexo, que o que incomoda no outro pode estar em você? Como que você ouve e dá importância para o próximo, para outra pessoa? Como que você se relaciona no contato pessoal? Você olha nos olhos da pessoa? Ou você é aquela pessoa que não consegue olhar muito tempo nos olhos da pessoa, tem que ficar desviando o olhar, fala um pouquinho assim, desvia? Ou você consegue olhar fitamente nos olhos? Como que é seu aperto de mão? Ele é firme? Suas mãos transpiram quando você vai cumprimentar alguém? Como que é seu abraço? Ele é aconchegante ou é aquele abraço assim de tapinha só nas costas e fique longe? Como que você reage perante o que você vê e ao que você escuta? Como que você se relaciona de forma geral? Então, todas essas perguntas, elas fazem parte de um contexto que define o nosso autoconhecimento. Então, através de perguntas básicas como essas, isso é o básico do básico do básico. Perguntas básicas como essas fazem com que a gente comece a pensar. Poxa, o que eu estou fazendo? Com quem eu me relaciono? Quem são os meus amigos? Por que eu tenho esse grupo de amigos tão pequeno? Por que eu tenho esse grupo de amigos tão grande? Por que eu não consigo olhar nos olhos de fulano para poder conversar? Sendo que fulano me encara muito. Às vezes a pessoa pensa que olhar nos olhos pode ser uma segunda intenção e na verdade é uma postura. Muitas pessoas têm essa dificuldade de numa conversa, estar ali mais à vontade, conversando ali, olhando nos olhos da pessoa, ouvindo, escutando o que a pessoa tem para falar. É muito importante nós sermos ouvintes. Sendo ouvintes, nós temos a possibilidade de melhorar muito o nosso relacionamento com qualquer pessoa. Quando eu digo relacionamento, eu digo com o conjugal, com a família, com colegas de trabalho, colegas de academia. Então, relacionamento de forma geral, com seus vizinhos. Então, isso influencia muito. Então, como é que você olha para essa situação de como que você se relaciona com as pessoas, falando de forma conjugal? Por que não deu certo o relacionamento? O que aconteceu? O que acontece? Será que quando você começa a namorar e você, de repente, em 2 anos tem 4, 5 namoradas, por que seus relacionamentos duram tão pouco tempo? Por que você tem poucos amigos? Por que você não tem muita paciência com as pessoas? Por que você tem um lado que demonstra ser bem sofrido e não consegue se resolver? Então, tudo isso se resume ao autoconhecimento. Eu separei aqui alguns teminhas para a gente poder falar, para poder colocar, para poder expor, que define um pouco, te ajuda a se autoanalisar. Né? E hoje a gente tem várias leituras, tem várias bibliografias que a gente pode ir em busca, né, atrás. Então, tem como a gente... Hoje é mais fácil a linguagem do autoconhecimento. Porque antes a gente tinha só leituras de livros, hoje nós temos a internet a nosso favor, ferramentas que nós podemos usar para nos ajudar a ser pessoas melhores, né? Então, eu vou colocar aqui alguns itens para a gente poder falar. Então, falando sobre alguns tópicos, sobre comportamentos, que faz parte da série, né, análise comportamental. Então, separei aqui alguns para que a gente possa conversar sobre eles. Por exemplo, a autoridade e o autoritarismo. A autoridade impõe respeito, o autoritarismo ele vem com agressividade, ele vem com arrogância. São pessoas ignorantes que costumam agir de forma abrasiva. Estar presente e dar presente. Estar presente na vida de alguém é muito mais valoroso você estar 10 minutos com qualidade de tempo do que você dar um presente que custe R$1.000 para o seu filho, por exemplo. Né? De repente, seu filho ele é tão carente da presença do pai ou da mãe que ele não quer brincar, ele quer estar perto do pai e da mãe. Né? Acompanhar e cobrar. Como que você faz com seu filho? Como que você faz com as pessoas que trabalham com você? Como que você acompanha? Você é o tipo de pessoa que acompanha o trabalho, que acompanha os estudos, ou você cobra das pessoas o melhor trabalho, o melhor estudo? Diálogo e isolamento. Você dialoga, você conversa ou você se isola? Valor e custo. O valor, quando a gente, são os valores, eu coloco como os princípios. E o custo, ele não tem importância. Então, o que tem valor, ele tem importância. E o que faz parte do custo já não é tão importante assim. Então, pode ser qualquer coisa que tanto faz como tanto fez.
Quero comer um sanduíche, qual que você quer? Ah, tanto faz, qualquer um. Isso é custo, né? Valor é quando a pessoa já faz um preparo de forma mais elaborada, mas você tem amor, tem carinho, tem dedicação naquilo. Quando não tem, aí realmente é a questão do custo. Todos esses questionamentos fazem com que a gente pense como que a gente pode viver melhor, como que a gente pode viver entre família de uma forma que tenhamos menos problemas e mais tempo com qualidade, com assim, uma felicidade trabalhada sem tanto esforço, né? A união familiar, ela é algo que precisa está sendo discutido em pauta. Então não é como, hoje em dia é muito difícil você encontrar uma família que é extremamente unida. Quando eu digo família, são as pessoas da mesma casa, o pai, a mãe e os filhos. Então hoje em dia é difícil você encontrar essa união familiar. Então é sempre uma competição, mas existem sim as famílias que são muito unidas e é muito bonito de se ver. Nelas que a gente procura esse espelhamento. Então a união familiar, ela consiste no estabelecimento da confiança. Se você não confiar no seu irmão, ou no seu pai, ou na sua mãe, como é que você vai ser unido a eles? Então o estabelecimento da confiança é fator primordial. Respeito, atenção, afeto, cooperação para trabalhar de forma os relacionamentos interpessoais, né? Então, como que é o respeito do seu irmão estar namorando, da sua irmã estar namorando? Como que você, como irmão, se relaciona? Como que o pai vê uma situação de dificuldade que o filho está passando na escola? Como que a mãe se comporta ao saber que, de repente, a orientação sexual do seu filho é outra, que não a que está no momento, né? Então, como que vocês se comportam? Como que é trabalhado esse pensamento? Vocês já pararam para pensar como que é difícil lidar com tantos detalhezinhos que relatam a união familiar? E tem um fator que é muito importante, é você ter o poder da decisão, né? Tudo isso que a gente faz são decisões que a gente tem, decisões que a gente toma. A primeira delas é de formar uma família, então você decidiu formar uma família. Independente de uma gravidez planejada ou não, a partir do momento que ela acontece, você tem uma decisão de começar, de iniciar uma família, né? E essa decisão, ela muitas vezes é o segredo do sucesso para facilitar o próximo passo. Por exemplo, se de repente você tem um filho que tem uma orientação sexual diferente, né, do padrão, e você não entende muito bem aquilo, mas a partir do momento que você tomar a decisão de conversar com seu filho ou com sua filha sobre esse assunto e querer encarar isso de forma real, aí você vai estar no ápice do segredo do sucesso. Então, decidir assumir, né, uma educação do filho é abrir-se para o novo, porque é um território novo que você está enfrentando. Você não conhece esse mundo. Estou falando em relação à orientação sexual. Mas se for uma briga na escola, então você é pai, você já passou por esse momento na sua infância. Agora você tem que lidar com seus filhos. Então eles vão ter, né, alguma coisinha ali para poder ser chamado na escola, mesmo que seja para elogiar. Então você participando da vida do seu filho, você está dentro desse novo, né? E como que é lidar com isso? Como que é lidar com um bebê que está nascendo? Como que é lidar com a família que está crescendo? Como que é lidar com uma nova gravidez para as mulheres? Como que é lidar com uma nova oportunidade de trabalho? Como que é lidar com o desemprego? Como que é lidar com a possibilidade de você não ter mais algum membro do corpo quando você sofre um acidente de poder trabalhar? Então são N possibilidades. Eu coloco também, de repente, algumas tragédias, porque a gente precisa saber, precisa entender sobre a adaptação. Então, às vezes, quando eu vejo um post de alguém que é deficiente e sendo capaz de fazer algumas coisas, isso me remete tanta coisa de que nós reclamamos muito. Nós reclamamos muito e fazemos pouco, então precisamos fazer mais, né? Então, os pais, o que eles podem fazer é investir na educação do filho, para que ele cresça em um ambiente extremamente saudável, onde a referência da pessoa adulta é de autoridade, de respeito, com amor e com carinho, né? Com diálogo, sem isolamento, porque quando acontece o isolamento, nós estamos sujeitos a surpresas. Do nada podemos ter surpresas, seja ela qual for, né? Então, ficamos por aqui, mais no próximo vídeo.